hoje nós vamos pensar sobre escolha a paz. Terceira virtude do fruto do Espírito: escolha a paz. Se nós queremos dar frutos nessa geração, nós vamos precisar escolher pela paz. Se nós queremos, colher frutos, nós precisamos plantar a paz. O reino de Deus é um reino de paz, querido. O reino de Deus não é um reino de divisão, de guerra. O reino de Deus é um reino de paz. Esse é um assunto de grande valia que Jesus trouxe. E nós somos, edificados nessa mensagem para todo sempre. O Espírito Santo é o propagador da paz do reino de Deus. Se eu e você somos de Deus e estamos em Deus, nós precisamos ser um agente de paz na geração e não de confusão, porque o reino de Deus é um reino de paz. Eu não sei se você sabe, mas a palavra paz no original grego, ela é eirene, que significa a mesma palavra que dá sentido a shalom. Shalom é paz. Não é nome próprio, até pode ser, amém? A gente já teve uma experiência aqui, a gente fala tanto shalom, eu sempre falo shalom filho, shalom igreja, shalom meu irmão, e a gente fala tanto isso, que alguém que chegou na igreja, poucos dias tinha chegado aqui, e ouvia eu sempre falar com um dos meus discípulos, e nós tínhamos shalom filho, shalom, que ele achou que era o nome dele. Quando ele foi abordar a pessoa no WhatsApp, e aí shalom, estás bem? Porque a gente usa tanto essa expressão, e é muito importante a gente saber a origem disso. O que significa shalom, querido? A origem dessa palavra indica atar em unidade para prosperar. Shalom é uma saudação usada para abençoar, no sentido de que eu desejo a paz, que gera unidade em você, que faz você prosperar. Deus ama se manifestar a sua bênção onde tem a paz e a unidade. Deus é um Deus de juntar e não de separar. Deus é um Deus de unir e não de dividir. Deus é um Deus de paz e não de guerra. Deus é um Deus de abençoar, querido, e não de amaldiçoar. E a bênção de Deus, ela discorre aonde há a unidade. É por isso que eu e você precisamos estar unidos a Deus através do seu Filho Jesus. Você está comigo, amém? Nós somos chamados para sermos pacificadores. Olha, em Jesus é possível em Jesus, alguém que tinha uma história de guerra, uma história de divisão, uma história de confusão. Em Jesus é possível essa pessoa se transformar e ela passar a ser um pacificador. Quantos testemunhos a gente não escuta aqui na igreja ou presencia de pessoas que matavam pessoas, de pessoas que era confusão pura, onde chegava era confusão, só queria saber de guerra, de confusão, mas depois que tiveram um encontro com Jesus, essa pessoa passou a ser a pessoa de mais paz. Ela passou a ser um pacificador. Ela passou a ser um agente de paz que leva essa paz que o mundo não tem. Só em Jesus a gente pode encontrar essa paz. E todos aqueles que estão em Jesus, estão na igreja, estão em Cristo, estão em Deus, precisam ser pacificadores. Precisam ser agentes de paz em um mundo de guerra. Precisa ser um agente de paz que gera prosperidade nas casas, em um mundo sem esperança nenhuma. Então, gente, vamos assumir essa postura, amém? Jesus quer falar com você aqui nesse dia, para que você tome essa postura a partir de hoje. Onde você estiver, na sua casa, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, na rua, onde você estiver, você não pode contribuir com confusão, com divisão, porque você em Jesus é um agente de paz. Vamos aprender junto com o texto? Lucas capítulo 10, se você está com a Bíblia aberta, acompanhe o texto do verso 1 ao verso 9. A Bíblia diz assim: depois disso, o Senhor enviou outros 70
e os enviou de 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, ele enviou os seus discípulos, e disse a eles: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando a vocês como cordeiros no meio dos lobos. Não levem bolsas, não levem sacos, não levem sandálias, nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz, shalom, e esta casa, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem ali os doentes e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Ponto. Nós vamos parar aí. Vamos orar juntos. Espírito Santo, como nós precisamos da tua intervenção nesse lugar. Tua palavra foi lida, mas ela precisa ser ministrada aos nossos corações. Que não seja a voz de um homem, mas a voz do Senhor nesse ambiente. Que os céus estejam abertos para a manifestação da tua glória. Que o Senhor toque em nossos corações. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Nós precisamos e carecemos de ouvir a tua voz, de ouvir um direcionamento do Senhor para mudar a nossa vida. Cada coração aqui presente ou que estiver conectado nessa transmissão, que seja tocado pelo teu doce Espírito Santo e o teu nome seja glorificado. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. A mensagem é: escolha a paz. Texto lido, Lucas capítulo 10, do verso 1 ao verso 9. Por muito tempo esse texto foi difícil para mim compreender as palavras de Jesus, porque são palavras que a gente naturalmente, como ser humano, a gente não consegue assimilar de forma tão fácil, a não ser que Ele nos revele a vontade dEle sobre essas palavras. E é sobre isso que eu e você precisamos pensar num tempo como esse. Porque se o tema é escolha paz, o que a gente pode aprender num texto como esse, pastor? A gente pode aprender lições para sermos pacificadores, para sermos homens, mulheres que plantam paz e colhem paz. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos, irmãos. Se você só planta guerra, você vai colher o quê? Me ajude aí, você vai colher o quê? Se você só planta confusão, você vai colher o quê? Se você só planta separação, você vai colher o quê? Se você só planta mimimi, você vai colher o quê? É isso. Mas se eu e você decidimos plantar paz, nós vamos colher o quê? Se decidimos plantar amor, nós vamos colher o quê? Se decidimos plantar alegria, nós vamos colher o quê? Então está na hora de eu e você plantarmos a semente certa aqui. E as sementes já estão conosco, é o Espírito Santo. Ele nos dá essa semente para ser plantada. Mas por muitos momentos a gente esquece disso, não faz uso disso. A gente quer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito de pensar. A gente quer resolver as coisas com a nossa natureza. Mas não vai dar certo. E depois a gente não pode reclamar daquilo que a gente está colhendo, porque a gente acabou plantando. Mas é chegado o tempo de a gente plantar coisas certas e usar o Espírito Santo ao nosso favor. Vamos assumir essa postura de sermos promotores da paz em nome do reino de Deus. A chamada do Senhor aqui nesse texto foi: eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Como a gente pode entender algumas expressões de Jesus nesse texto? Quando ele diz: eu quero enviar vocês para várias casas. Se você chegar numa casa, você cumprimente a pessoa da casa. Se ela não te aceitar, vai embora. No caminho não fale com ninguém, não leve bolsa, vocês estarão como ovelhas no meio de lobos. São expressões difíceis de entender naturalmente, mas quando a gente olha para o contexto do texto, e a gente olha para a realidade que Jesus queria gerar, aí a gente vai entender direitinho. Você está comigo? Amém? Espero em Deus que você possa compreender o que Jesus queria falar. A chamada de Jesus para mim e para você é exatamente a mesma: sermos como cordeiros no meio de lobos, sermos como ovelhas no meio de lobos. Então nós vamos aprender aqui no texto lições para sermos tais pessoas assim, agentes de paz, que levam a paz do reino de Deus, aonde a gente estiver.
Então a primeira lição que eu e você precisamos aprender para sermos agente da paz é que a paz faz parte da natureza espiritual. A paz não é achada nas esquinas nem no supermercado. A paz não é aprendida em um livro de 7 passos para você ser um homem de paz. A paz, ela faz parte da natureza espiritual do ser humano. Do verso 1 ao verso 3, Jesus deixa claro isso. Depois disso, a expressão depois disso, diga assim, depois disso. Mas diga de forma mais evidente, diga assim, depois disso. Aí Jesus chama os discípulos e separa 70 deles. Jesus, ele caminhava com muitos discípulos. Jesus não só tinha 12 discípulos, ele tinha uma multidão de discípulos. Porque Jesus ama a multidão. Jesus não trabalha com coisa pequena, ele trabalha com coisa grande. Então Jesus tinha muitos discípulos. Ali naquele dia, depois disso, ele separa 70. Algumas traduções dizem 72. Algumas pessoas depois do culto da manhã vieram me perguntar, pastor, na minha está dizendo 72, o senhor disse 70, acho que o senhor esqueceu de 2, errou. Não, na minha diz 70, não sei se algum na sua diz 70, mas em algumas diz 72. Isso não é o caso, querido, porque aqui é a missão dos 70. Alguma tradução, na forma de transicionar o texto, às vezes a pessoa vai lá e acrescenta coisas. Mas isso não vem ao caso, porque a missão é dos 70. Amém? Amém? Você está comigo? 2 estava lá vamos dizer que 2 estava meio que, não estava talvez. Mas a questão é que Jesus seleciona 70 discípulos. E numa tradução, numa linguagem mais compreensível, preste atenção porque eu quero ler para você. Ele enviou em duplas, diga assim, em duplas. 2 em 2. Jesus não envia sozinho, Jesus envia em dupla. A uma cidade, a lugares que pretendia visitar, Jesus envia na frente, vai lá, daqui a pouco eu chego, vão na frente, vão lá preparando o caminho. E aí ele destaca a tarefa, e a tarefa diz assim na minha tradução, quando Jesus começa dizendo assim, uma colheita tão grande, tão poucos são os trabalhadores. Portanto, ele diz assim, de joelhos, orem e peçam a Deus da colheita mais trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho, ele é árduo. Vocês serão como cordeiros no meio de ovelhas. Do verso 1 ao 3, Jesus deixa claro que para ser alguém que leva a paz do reino de Deus, é preciso ter a natureza do reino de Deus. Jesus está falando para discípulos que eles deveriam agir diferente numa cidade, nas casas, aonde eles forem. Porque eles iriam encontrar lobos aonde eles estiverem. Em uma expressão mais clara, Jesus está dizendo, vocês vão encontrar pessoas de guerra, de divisão, de contenda, de mimimi, de fofoca, de disse-me-disse, mas vocês precisam ser diferentes. Por quê? Porque vocês têm a natureza do reino de Deus, é uma natureza diferente. Mas como Jesus chega nisso? Porque ele começa dizendo depois disso. Depois disso o quê? Depois disso é a cronologia que Lucas enfatiza aqui no texto. Ele coloca esses acontecimentos depois de uma crise da transfiguração. Porque se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que Jesus ele transfigura na frente de alguns discípulos. Aparece lá Moisés, aparece Elias. E os discípulos entram em crise com aquela cena sem entender o que estava acontecendo. E na verdade Jesus estava falando sobre uma transformação de natureza. Jesus estava falando sobre uma mudança interior de todo ser humano que tem um encontro com Ele. E aí os discípulos saem daquela cena e Jesus começa a falar sobre autorrenúncia. Porque se chega o reino de Deus na nossa vida, o reino do mundo tem que sair. Se chega a natureza espiritual, a natureza carnal, natural tem que sair. Era isso que Jesus estava dizendo, para sermos agentes de paz, nós precisamos conhecer essa paz que está no Espírito do Senhor. Nós precisamos ser agentes do reino de Deus. Você está comigo, amém? Aí ele diz de 2 em 2. Por que Jesus não enviou 70 de 1 em 1? Seriam quantas casas alcançadas? 70. Mas ele vai lá e monta duplas. Quantas casas iriam ser alcançadas? 70 dividido por 2. Isso, 35.
Pastor, me explique, porque se Jesus queria alcançar mais pessoas, não seria mais óbvio ele enviar 70, cada um vai em uma casa? Sim ou não? Sim, na nossa matemática natural. Mas Jesus estava dizendo assim: ei, não, sabe por quê? Porque tem um poder na unidade que transcende a quantidade. Tem um poder na unidade que é muito mais impactante do que a quantidade. Ele estava dizendo, em outras palavras, 2 pessoas unidas, elas têm um poder de gerar um impacto maior do que 3 separadas, divididas. 2 pessoas, quando estão unidas, elas geram um impacto maior do que 3 trabalhando de forma individual, sozinha. Por isso que se isolar é perigoso demais. Por isso que andar sozinho, independente, eu não quero estar submisso a ninguém, não quero prestar conta da minha vida a ninguém, isso é perigoso. Você precisa ter conexão com gente, com pessoas de Deus na sua vida. Você precisa ser igreja, querido. Igreja é conexão, é relacionamento. Ninguém vive igreja isolado, sozinho. Igreja é você estar unido com mais alguém. Jesus aqui deixa esse ensinamento sobre sermos pacificadores. Nós precisamos primeiro estar unidos. Então Jesus já havia ensinado sobre a natureza dos seus discípulos, a mudança de natureza para uma vida espiritual, sobre autorrenúncia. E aí depois disso ele escolhe os 70 e envia, designa, escolhe, nomeia, determina e envia 70 de 2 em 2 para uma linda missão. O objetivo seria o quê? Propagar a paz, falar sobre a paz, levar a paz com a vida. Porque nada vale a gente ter um discurso de paz, querido, se a gente tem as práticas de guerra. Você não vai gerar impacto tendo um discurso de paz e agindo como alguém que divide, que gera contendas, que gera guerra, confusão. Propagar a paz é a chamada de Jesus. Se Ele escolheu você, Ele designou você nessa missão. E olha, só agente de paz, só alguém que tem essa paz pode gerar a paz onde ele está. Por isso que Jesus antes falou, é preciso mudar a natureza, para que assim você leve uma novidade de vida onde você for. Amém? Você está comigo? Assim, queridos, queridas, para viver algo novo, nós precisamos antes do novo vivendo em nós. Para a gente gerar algo novo na nossa casa, na nossa vizinhança, onde você estiver, primeiro eu e você precisamos ter o novo vivendo dentro de nós, ativo, não é passivo. Não adianta você ter o Espírito Santo ser algo passivo na sua vida, ele precisa ser ativo. Deixa ele transbordar de você para a vida de alguém, porque nós só conseguimos transbordar naquilo que nós estamos cheios. Ninguém transborda algo que está vazio. Você só transborda se você estiver cheio. Essa taça só vai transbordar quando ela encher no seu limite. Aí ela vai transbordar. E ao transbordar a gente consegue tocar em outras pessoas. Jesus está dizendo para os 70, vão lá e transborde aquilo que vocês estão vivendo. Deixe mais pessoas serem tocadas por aquilo que tem em você. O que é transbordar? É acrescentar algo que sai de você na vida de alguém, querido. Sabe, a sua casa precisa disso talvez. Sua família precisa disso talvez. Que você transborde, que saia algo vivo dentro de você e toque naquele que está morto, sem esperança, e ele passe a ter vida, passe a ter esperança, passe a ter a paz, passe a ter alegria, passe a ter o amor, porque você está transbordando. Agora eu pergunto a você, o que tem em você que alguém precisa receber, querido? Você já parou para pensar nisso? O que tem em mim que a minha família precisa receber? Meu parente, meu amigo, meu vizinho, meu colega, meu irmão precisa receber. O que tem em você que alguém precisa receber? Então deixa transbordar isso, em nome de Jesus. Jesus envia os 70, assim como Ele está enviando agora Jesus está enviando você nessa geração. Você é um enviado de Jesus. Diga assim, eu sou enviado de Jesus. Porque
tem gente enviada do diabo, mas você é enviado de Jesus. Balança essa pessoa aí, diga assim: você é um enviado de Jesus, irmão. Porque o diabo também envia os seus capirotos, seus soldados. Quer dizer que o diabo envia, Jesus não? Se o diabo envia, Jesus também envia, irmão. Amém? Aí Jesus envia os 70, mas ele dá um alerta aos 70. Qual é o alerta de Jesus? Nesses primeiros versículos, falando sobre natureza espiritual. Jesus diz assim: ei, o alerta é, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus está dizendo assim: ei, não tem moleza, você é enviado para trabalhar. Balança essa pessoa aí e diga assim: você é enviado para trabalhar. Não é para descansar não, irmão. Cheguei em um lugar, certa vez, estava o irmão lá deitado na rede, naquela vida mansa. Eu disse: irmão, e eles: oi, irmão. Eu disse: que coisa boa, irmão. Eles: não é, irmão. Sou enviado de Jesus, irmão. Jesus me enviou para cá. Eu disse: foi, irmão. Oi, tu tá vendo não para descansar aqui no meu sítio? Eu disse: irmão, Jesus quando envia, ele não envia para descansar, ele envia para trabalhar. Levanta dessa rede, irmão, e vai trabalhar. Jesus envia para trabalhar, irmão. Você entendeu? Amém? Mas tem muita gente fazendo, pastor. Tem não, a seara é grande e poucos são aqueles que estão fazendo ainda. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus olhou para a cidade, irmão. Quando Jesus lá de cima do monte, ele olhou aquela cidade linda, cheia de casas, cheia de luz. Ele diz assim: tem 70 de 2 em 2 dá 35 casas só. E as demais casas? Ele diz: olha, pouco, são vocês, muito trabalho, tem que trabalhar. Agora ele diz assim: ei, presta atenção, vocês querem mudar essa história? Bota o joelho no chão e ora, porque a partir de você, Jesus vai mandar mais pessoas para se juntar a você nessa missão. Como assim, pastor? Jesus disse: ei, são 70 dividido por 2 dá 35, mas se você orar, Jesus multiplica 35 por 10, vai ser 350 agindo. O alerta de Jesus foi: é trabalho, mas não desanime. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: vocês têm natureza transformada, irmão. Vocês têm natureza transformada pelo Espírito Santo. Ei, em nome de Jesus, Ele está dizendo a você aqui, preste atenção, por quê? Porque você está pensando demais nos problemas, desânimo, sabe, murmuração, situações assim, assado, que chegou no seu ouvido. Não tem que pensar nisso não, porque você vai desanimar. Jesus diz: o trabalho é grande, mas você tem uma natureza transformada. Então você não para, não desanima, porque você é natureza espiritual. É gente gerando mais gente. É gente transformada gerando mais gente transformada, irmão. Por quê? Porque só ovelha gera ovelha, irmão. Bode não gera ovelha. Lobos não geram ovelha. Jesus está dizendo: vocês vão para o meio do lobo, mas vocês são ovelha. Por quê? Porque vocês, como ovelha, precisam gerar outras ovelhas. Lobo gera lobo. Bode gera bode, mas ovelha gera ovelha. Você líder, discipulador, você é ovelha, você gera outra ovelha. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Parece que Jesus queria dizer que a colheita espiritual era grande, mas os 70 que ele enviou para levar a paz não era o bastante. Parece que ele estava dizendo isso. Então tornava-se necessário que outros levassem a mensagem também. O que Jesus estava dizendo? Vocês são agentes de paz e multiplicadores de paz. Sua paz gera muitos outros na mesma essência. A sua paz tem poder de gerar paz na direção de alguém também. Se tem alguém que vem, sabe, raivoso com você, meu irmão, o melhor remédio é você dar paz para essa pessoa. Está levantando a bandeira da guerra, você levanta do outro lado a bandeira branca da paz. Tem situações na nossa vida que às vezes eu gosto de assistir aquela luta UFC. Eu assistia muito boxe, né? Na época de Mike Tyson.
Tem gente aqui que não era nem viva ainda. Maguila. Era. Eu gostava demais de boxe. Eu só não fui para boxe porque eu era muito maguinho. Mas eu ficava naquela... O treinador ficava com a toalha branca na mão. Vai, joga, joga, joga. Porque toda vez que ele jogasse a toalha branca, ele está dizendo: agora acabou a guerra, eu quero é paz. Talvez você já viu essa cena de exército que vai lá, pronto para guerrear, e vem alguém, levanta a bandeira branca da paz. Eu quero é paz. Era essa cena que Jesus estava dizendo para os discípulos. Os lobos estão lá, doidos para devorar, sabe, arruinar, destruir, separar, mas vocês são ovelhas. Vocês vão para levar a paz e não confusão. Essa paz chamada Shalom vem da natureza espiritual, que não vem de outro lugar. Natureza espiritual. João 14, 27, Jesus diz: eu vos deixo a paz, Shalom. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Essa paz não tem relação com o mundo, mas com o Espírito do Senhor. E está na hora de eu e você, sabe, usarmos a fonte, que é o Espírito. Porque a gente fica querendo ser alguém da paz, aprendendo com o mundo, você não vai aprender. Porque essa paz era a fonte, é no Espírito Santo que está em você. Porque essa paz vem do Espírito, é diferente. Como assim, pastor? Ela promove um caminho de paz. Ela promove um caminho de paz. Não é um ato de paz, é um caminho de paz. Ei, em nome de Jesus, um pacificador, ele não se baseia por um ato de paz, é um caminho de paz que ele constrói para outras pessoas poder trilhar esse mesmo caminho em cima. Esses, queridos, são convidados a viver não apenas de forma tranquila, mas a promover a paz onde quer que estiver. Porque essa paz do Espírito não tem a ver com a geografia de fora. Não é um ambiente tranquilo que faz você ser alguém da paz. Você está me entendendo? Porque você pode estar num ambiente de confusão, um ambiente, sabe, mas você pode ter a paz dentro de você, que faz você permanecer de pé. Então nós precisamos viver a natureza espiritual em Jesus. Diga assim: eu preciso urgente desenvolver, aflorar, viver a natureza do Espírito Santo em mim. Você pode aplaudir a Ele por isso? Então, para sermos promotores de paz, nós precisamos de uma natureza espiritual. Segundo, nós precisamos de atitude intencional. Depois que Jesus fala essas palavras para os 70, no verso 4 ao 6, ele olha para aqueles homens e ele dá uma orientação que por muito tempo eu achei muito difícil de entender. Como é que Jesus envia os homens para uma missão e diz assim: vocês não precisam levar sacolas, não precisam levar saco, não precisam levar sandália? Quando eu li numa tradução mais fácil, na linguagem de hoje, a Bíblia diz assim: levem poucas coisas, o mínimo necessário. Era o que Jesus estava dizendo. Aí eu disse: agora entendi. Leve o mínimo necessário. Aí ele diz assim: nada de bagagem extra. Olha para essa pessoa, diga assim: nada de bagagem extra, irmão. Diga assim: porque o extra da bagagem vai te atrapalhar na viagem. Tem coisas extras que a gente anda levando, irmão. Tem coisas que Jesus não mandou você botar nessa bagagem. Você teimou em botar e está gerando peso, desgaste, está gerando desistência, porque está com a bagagem extra. Está na hora de você tirar essa bagagem extra e levar só o que Jesus falou na viagem. Que é bagagem extra, pastor? É problema que não é seu, que você entroniza. Situações difíceis de outra pessoa que você absorve. Você não pode ser alguém esponja, irmão, que absorve tudo das outras pessoas. Bagagem extra atrapalha a viagem. Quem daqui já viajou sabe o que eu estou falando. Amém. Mulheres. Falou em bagagem, é uma dificuldade. Mas tem coisa que é necessário. Mas tem coisa que você vai, viaja, curte lá os dias, volta e nem tocou.
Esses dias a gente foi para Natal, preparou uma mala, eu e a pastora, né? A outra mala das crianças, dos 3. Eu botei umas 3 mudas de roupa, né? Assim que chama, né? Fiz os conjuntinhos, combinando. Levei, cheguei lá. Você fica curtindo piscina, não sei o que, praia. Voltei. Quando eu olhei para a mala, abri a mala esse dia, estava lá 2 mudas de roupa que nem toquei. Só usou uma, pastor. Eu levei 3, mas foi mais de 3. Tem coisa que eu nem toquei, irmão. Eu disse, rapaz, é excesso de bagagem. E por isso que a mala estava tão pesada. Jesus estava dizendo aos discípulos aqui, leve o mínimo necessário para cumprir a missão. E em nome de Jesus, irmão, para cumprir a missão de Jesus, você não precisa de muita coisa que é sua, não. Você precisa de muita coisa que é dele. A gente quer cumprir a missão de Jesus com nossas coisas. Se Jesus não tivesse dado essa orientação, os discípulos iam passar nas casas, cada um ia levar, eu vou levar isso aqui, eu vou levar essa faca, porque eu sei lá, né, quem vai estar, eu vou levar o meu relógio, eu vou levar a lanterna, porque eu sei lá se vai estar, eu vou levar isso aqui, cada um ia levar um rolo de bagagem. Jesus, não, leve o mínimo possível, só o necessário, nada de bagagem extra. Por quê? Porque aquilo que vocês vão precisar, eu já dei a vocês, através do Espírito Santo. Mas Jesus diz, não percam tempo não, evitem conversas longas com aqueles que se encontrarem no caminho com vocês. Na minha tradução diz assim, Jesus diz assim, não pare para conversar com ninguém. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que Jesus diz um negócio desse? A pessoa vai ser grossa. Eu dizia, será que Jesus está mandando os discípulos ser sal grosso? Não pare para falar com ninguém, como assim, Jesus? Se alguém disser, ei fulana, quanto tempo? Eu não posso falar com você não, estou na missão. Quando eu li a tradução mais na linguagem de hoje, eu entendi que Jesus estava querendo dizer o quê? Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem no caminho, que vão desviar você da missão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, foque na missão, que seja intencional. Tem gente, irmãos, olha, presta atenção, porque na jornada da vida, tem gente que vai aparecer no meio do caminho, para dizer a você assim, ó, vai, caminha mais rápido e voa. Mas tem outros que vai aparecer no caminho, para dizer assim, ei irmão, para aí para eu te contar uma novidade. Tu está sabendo de uma novidade? E você quer mexer mais ainda, você é só dizer, menino, eu nem te conto. Pronto, acabou o dia. Aí tem gente que vai lá no seu ouvidinho contar umas coisas que você fica assim, ó. Eita, eu nem sei mais se eu vou seguir agora essa caminhada. Jesus está dizendo, não parem para conversar com pessoas que vão tentar desviar você da jornada. Vocês estão em uma missão, então tem que ser intencional, querido. Não levem bolsa, não levem sandálias. A viagem tem que ser urgente. A viagem era urgente. Jesus estava dizendo, sejam intencionais. E ser intencional, querido, preste atenção em uma coisa, eu quero dizer para você, anote aí se você quiser para não esquecer mais nunca. Ser intencional é fazer as coisas de propósito e com propósito. Ser intencional é fazer de propósito algo e com propósito. Nós somos uma igreja 100% intencional. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz de propósito e com propósito. Até a parede preta é intencional. Porque se Jesus ele é intencional, por que a gente não deve ser? Então você precisa ser intencional. Amém? Muitas vezes que nós somos pegos querendo mudança. Quantos daqui querem mudança na sua casa, na sua vida, em alguma área? Quantos daqui querem mudar alguma coisa na sua vida, nesse tempo, na sua família? Eu tenho certeza que você quer. Muitos nós queremos, mas raramente fazemos coisas que realizam essa mudança. Nós queremos demais a mudança, mas raramente fazemos coisa para mudar isso. Por quê? Porque é muito mais fácil criticar do que agir para mudar. E nós criticamos algo, mas não nos movemos para fazer diferente.
reclamamos de tudo e de todos, mas na verdade nós estamos acomodados com isso. E a gente é o primeiro a reclamar. Ai, fulano agora só quer fazer, mas a gente não tem coragem de se levantar para fazer. Ai, chegou agora, já quer sentar na janela. Mas você está sentado no corredor, parado, sentado, acomodado, e reclama de alguém que chegou agora, subiu no ônibus agora e quer sentar na janela. Não tem que reclamar, irmão. Se está vago o lugar, alguém vai ocupar. E a gente não pode reclamar por isso. A gente tem que se alegrar. Eita, chegou alguém para a janela, que bênção, meu irmão. Muito bom. Você está me entendendo, amém? Faz sentido para você que está sendo dito aqui? Lembra do povo do deserto, Êxodo capítulo 17? O povo só sabia reclamar de Moisés. Tudo que Moisés fazia, querido, era a direção de Deus. Ele não podia dizer nada. Moisés, o que falasse, o povo era contra, reclamava, era mimimi, e só quer ser. Até a irmã de Moisés levantou-se contra eles. Será que Deus só fala com ele, Arão e Midian? Não, Deus fala com a gente também. Vamos tirar ele, a gente vai assumir isso e vai dar certo. Ficaram, foi leprosos. Tenha cuidado em nome de Jesus, irmão. Tenha intenção em fazer as coisas, especialmente as coisas espirituais de Deus. Seja intencional. A orientação de Jesus foi nada de bagagem extra. Excesso de bagagem atrapalha a viagem. Nada de perder tempo. Tirar o foco da prioridade compromete a saúde da viagem. Nada de perder tempo com conversas, com mimimi, com disse-me-disse, irmão. Balança essa pessoa aí com muito amor no seu coração. Diga assim: ei, meu querido e minha querida, se você tem a natureza espiritual, você não tem que perder tempo com coisas da carne, da natureza humana. Acabe com esse negócio de estar com, ai, fulano falou, ciclano falou. Olha para as coisas de Deus e vai, irmão. Pastor, você não sabe o que estão falando do Senhor. Eu nem sei, nem quero saber, irmão. Pastor, o senhor sabe que Jesus está falando do Senhor? Aí eu disse: eu quero saber, senta aqui para me contar. Não perco tempo com essas coisas, irmão. Porque Jesus disse assim: não perca tempo não, vá-se embora cumprir a missão. É assim que Ele está falando para você também. Vá-se embora cumprir a missão, meu irmão. Desânimo não é coisa do Espírito, irmão. Desânimo não é coisa do Espírito. Se você e eu andamos desanimados, a gente precisa avaliar. O que está prevalecendo? Você entendeu? Amém? Deixa de levar bagagem extra. É muita coisa que chega no meu ouvido, pastor. É muita coisa, é muita coisa. Eu não aguento mais não aguento mais. Eu gosto é assim, irmão. Quando não aguenta mais é que você diz assim: então Jesus, vem cá, me ajuda. Aí Jesus vem, transforma tudo, acaba. Porque você para de ouvir coisa, deixa essa bagagem extra de lado e vamos seguir, irmão, em nome de Jesus. Jesus diz assim: ei, tem muito a ser alcançado ainda. A missão é: vamos alcançar as casas e transformar em casa de paz. Pregue o evangelho e alcance os corações. Era isso que Jesus estava dizendo. Vá lá, irmão, se você tem que falar de alguma coisa, fale do evangelho. Tem tanta coisa para falar do evangelho, mas a gente gosta de falar tanta das pessoas, irmão. Fala do evangelho, fala da beleza de Jesus, fala do amor de Jesus, fala do que Jesus fez com você, irmão. Você tem tantas boas notícias para falar. Deixa as más notícias de lado e segue falando as boas notícias. Seja intencional e não perca tempo. Sabe o que Jesus estava dizendo com os homens, dizendo assim, ó, se você parar para conversar, porque Jesus estava dizendo assim, porque lá no Oriente, naquela cultura, quando alguém se encontrava, era um ritual de saudação tão longo. Não era feito a gente não, que a gente se encontra, a gente faz assim, dá umas tapas nas costas. Raramente a gente para dar um abraço, para olhar no olho, para dar uma saudação, para perguntar como você está. Até ósculos santos tinha naquela época, era beijo santo, para dizer que bom te encontrar, dar aquele abraço de 30 segundos. Não, a gente faz isso, irmão. Faz isso. Raramente, né?
É na correria, a gente quer só, chega batendo, tá, vai para lá, vem para cá, corre para lá. Tem... A gente diz assim, se você parar para saudar todas as pessoas no caminho, você não vai chegar lá, meu. Porque os rituais são tantos que você vai desanimar. É exatamente o contexto que a gente vive. São tantos rituais de exigência, tanta exigência de perfeição, tanta exigência das pessoas olhando, apontando, que se você for parar, você vai desanimar. Jesus estava dizendo em outras palavras, seja intencional, não perca tempo com os rituais. Dá essa boa notícia para a pessoa, está na hora de você ser intencional e parar de perder tempo com o ritual. Terceira e última lição, e a hora já estourou. Você está comigo, amém? Terceira e última lição, para a gente ser um propagador da paz, nós precisamos ter a consciência da missão, como algo principal na nossa vida. Os últimos versículos que nós lemos, do 7 ao 9, Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, eita, presta atenção, viu, irmão? Que a parte mais forte chegou agora. Não sei nem se eu vou... Posso falar? Posso mesmo? Porque até aqui está suave, agora que o caldo engrossa. Jesus diz assim aos discípulos: quando vocês chegarem na casa, hospede-se na casa. Quando você sentar à mesa, eles vão oferecer uma refeição. Coma o que tem, irmão. Faça a refeição, porque cada trabalhador é digno do seu salário. Aí ele diz: não fiquem mudando de casa em casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Se vocês forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido. Mas depois de comer, cumpra a missão. Qual é a missão? Cure os que estão doentes ali e fale da paz do reino de Deus. Onde você está? Aqui, querido, Jesus ensina que essa paz que o mundo procura, ela faz parte da missão daqueles que conhecem ao Senhor, que são reconciliadores. Lembra que Paulo falou disso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18? Que o nosso principal ministério é o ministério da reconciliação, porque Cristo nos reconciliou consigo mesmo em Deus, então Ele deixou para nós o ministério de a gente reconciliar pessoas com Deus. A proposta de Jesus era gerar discípulos reconciliadores e não afastadores. Jesus diz: vão, falem do reino de Deus. A missão é reconciliar pessoas e não afaste pessoas. A paz, querido, é um recurso de quem se torna missional. O que é ser alguém missional? É alguém que tem uma missão principal da sua vida. E se a missão é do Espírito, então nós temos a virtude do Espírito para falar do Espírito, e não de nós mesmos, e muito menos de alguém. Porque, irmãos, eu e você precisamos analisar algo. Quando a gente senta para falar com alguém, a gente aproxima essa pessoa de Deus ou afasta ela de Deus? Quando você senta com alguém para falar de uma terceira pessoa, você aproxima essa pessoa de Deus ou você acaba afastando ela de Deus? Porque se nós somos afastadores, nós estamos fora da missão. E a gente não pode cobrar os recursos para cumprir a missão se nós estamos fazendo uma missão paralela. Não corra por fora. Dê essa notícia a essa pessoa e não corra por fora. Jesus te chama para você correr na estrada que Ele construiu. Não faça diferente daquilo que Ele te disse para você fazer. Ele não disse vão lá e falam de vocês. Ele disse vão lá e falem do reino de Deus. Ele não disse vai lá e fale de fulana cicrana. Vá lá e fale da paz que está sobre o reino de Deus. Posso continuar, irmão? Mas é de Deus, amém? Mais um conselho de Jesus: não andeis a mudar de casa em casa. Jesus queria que seus discípulos fossem, diga assim, mensageiros
Diga mensageiros. Jesus não queria que os discípulos fossem mendigos, irmão. Ele queria que fossem mensageiros e não mendigos. Ele disse: vocês não tem que estar mudando de casa em casa, procurando a melhor cozinha para vocês comerem. O que vocês querem? Não, vocês vão lá, coma o que tem para oferecer a vocês. Eles não deveriam andar sem destino à procura dos lugares mais confortáveis e pessoas mais agradáveis. Essa não era a proposta de Jesus. Vocês vão procurar o lugar mais agradável, as pessoas mais bacanas, que você se dá mais com elas. Não, Jesus, vão lá e o que oferecer vocês comam, porque vocês estão lá para cumprir uma missão. Eu fico imaginando a cena, irmão. E Jesus pega um auditório aqui, 70 pessoas, e ele diz assim, ó: vamos se dividir de 2 em 2. Se eu desse essa orientação para você, você ia procurar logo quem? Exatamente, você ia procurar os mais chegados, aqueles que te agradam, aqueles que são bacanas com você. Você ia correr logo para perto dele. Mas Jesus fez isso? Não. Ele diz assim: ei, fulana, tá indo para onde? Estou procurando minha amiga. Não, irmão, olha a irmã do seu lado aí. Ah, mas eu não conheço. É com ela mesmo que você vai, irmão. Mas ela não é minha chegada. Não, quem está perguntando aqui se ela é chegada ou não? Eu estou dizendo para você se juntar com aquele que precisa de você e você precisa dele para completar a missão. Você precisa do que ela tem e ela precisa do que você tem. Acabou, isso é o suficiente. Por quê? Porque se não fosse assim, quando chegasse na casa, tem o que para comer? Aqui só tem pão assado, irmão. Eita, pão assado? Menina. Vamos ver na casa do lado? Bate lá, tem o que para comer? Aqui tem um churrasquinho. Eita, aqui é melhor. Vamos ficar aqui. Jesus disse: não. Vocês não têm que ficar de casa em casa procurando a melhor cozinha. Não. Porque vocês não são mendigos. Vocês são mensageiros. Mensageiro já tem uma mensagem a levar, irmão. Mensageiro já está abastecido. Não precisa ficar correndo atrás, não. Aonde você está, você é alimentado. Porque você é mensageiro. Você está comigo, amém? Desculpe, irmão. Posso dizer mais uma frase? Anota aí se você quiser. Jesus estava dizendo em outras palavras, nas minhas palavras, Jesus estava dizendo: quem escolhe onde servir, não serve a quem o enviou. Quem escolhe onde servir, não serve a quem o escolheu. Isso. Se você é enviado e escolhido pelo Senhor, você não tem que escolher aonde servir, você tem que servir aonde Ele lhe mandou, aonde Ele enviou você. Vai lá e sirva com todo amor, com todo carinho, com toda excelência. A gente ensina isso aqui à igreja, irmão. A gente não serve, não é o lugar, a gente serve aquele que nos escolheu e aquele que nos enviou. Em qualquer lugar que eu e você estivermos, nós somos enviados. Eu amo essa verdade. Digo, eu vou a qualquer lugar desde que eu seja enviado. Por quê? Porque há um princípio de proteção e de abastecimento. Eu não preciso de nada, porque aquele que me enviou já me deu tudo. Nunca será sobre nós, irmãos. Nunca será sobre um lugar bom. Nunca será sobre pessoas legais. Nunca será sobre a ausência de conflitos. Jesus diz: vocês vão para o meio dos lobos. Vai ter conflito, vai ter rejeição, vai ter porta fechada, vai ter vácuo no WhatsApp, vai ter pessoas que não respondem. Mas fique firme, porque vocês estão debaixo de um envio, de uma missão a ser cumprida. Então foca na missão daquele que te enviou, irmão. Diz essa pessoa que está ao seu lado: ei, está na hora de você focar na missão que Jesus tem para a sua vida, que é muito maior do que você, do que pessoas legais, do que conflitos, do que um ambiente bom. É muito maior do que isso. É muito maior. Vamos ser missional, irmão. Vamos ser missional aonde a gente está.
Pessoas missionais se tornam pessoas interessadas em pessoas. Quer saber se você é missionário ou não? Quanto está o teu interesse em pessoas? Em alcançar mais pessoas? Em levar a paz para mais pessoas? Em falar da boa notícia para mais pessoas? Em levar o reino de Deus para mais pessoas? Como está o teu interesse? Aí você consegue ver se você é missionário ou não. Ei, escute, eu estou terminando. Mas pessoas missionais, elas oportunizam encontros. Elas oportunizam lugares. Pessoas missionais são assim. Você quer ver como é? Pessoas missionais seus relacionamentos não são qualquer jeito, são intencionais. Elas oportunizam. Como assim, pastor? Se relaciona com o barbeiro. Se relaciona diferente porque ela é missional. O barbeiro não é crente, você é crente. Aí você vai lá, senta na cadeira, enquanto está cortando o cabelo, você diz: rapaz, você sabe como era o cabelo de Jesus? Já começa a conversa. Pai, o cabelo de Jesus, o cabelo de Jesus tinha um cabelo no ombro, cara, um cabelo enroladinho, bem bonitinho. E os olhos de Jesus, e você conhece Jesus, você é intencional porque você é missional. Você está entendendo, amém? Se relaciona com a manicure de forma diferente, com o cara do Uber, com o professor da escola, com o médico que você vai se atender, o açougueiro que está cortando a carne para você, o caixa do banco, do supermercado, o colega de trabalho. Missional, ele oportuniza os lugares e os ambientes para levar a paz, o reino de Deus. Quantas pessoas não cruzam o seu caminho durante o dia? E continuarão a cruzar. Está na hora da gente ser missional. De a gente ser aquele que transborda aquilo que está em nós. A paz não é um estado geográfico. A paz é um estado de espírito. Entenda que Jesus te chama hoje. Hoje Ele está te chamando. Mas eu não tenho paz. Ele está dizendo: vinde a mim, você que está sem paz, cansado, sobrecarregado. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aí depois Jesus diz assim: agora estou te enviando. Ide por todo mundo e anunciai esse evangelho da paz. Seja alguém diferente, irmão. Seja um agente da paz que gera esperança. Assim, prossiga enviado. Diga essa pessoa aí: prossiga enviado, enviada de Jesus, com a certeza da vitória para onde você foi, por onde você andar. Você pode aplaudir a Ele por isso, em nome de Jesus. Eu quero terminar contando uma história só para a gente concluir. Existia um rei, e esse rei, ele precisava colocar na sala da sua casa um quadro, aonde todas as vezes que ele olhasse, o quadro dissesse a ele sobre a paz que ele precisava. Então esse rei, um belo dia, resolve chamar 2 pintores famosos da cidade. E ele chama na sua sala e diz assim: olha, eu preciso de um quadro aqui grande, nessa sala, que fale para mim da paz. E eu queria que vocês pudessem pintar esse quadro para mim. O quadro que mais mandar a mensagem para mim, eu vou comprar e vou pagar dobrado. Os pintores saíram da sua sala, todos empolgados, os 2, cada um na sua casa, cada um no seu ateliê lá, começaram a pintura. E numa data determinada, eles voltam lá e dizem: rei, a gente trouxe as obras. Eles: muito bem, vamos analisar. O primeiro pintor, pode colocar lá no quadro na parede. Ele coloca o quadro na parede, arranca o papel e está lá uma cena linda. Uma paisagem linda, águas tranquilas, um lindo campo, borboletas voando, aquele vento, aquela neblina, aquela coisa que quando você olha, você diz: Aí o pintor dizendo a ele: está vendo, meu rei, essa imagem que o senhor precisa contemplar todos os dias aqui na sala da sua casa, porque ela fala da paz que o senhor precisa. Ele disse: muito bem, parabéns, pintor, está muito bonito mesmo. Mas antes de eu decidir, vamos ver a segunda imagem. Pode tirar do quadro. O segundo pintor colocou lá. Quando arrancou o papel da parede, o rei olhou e disse: o que é isso, meu irmão? Ele só vai explicar, pintor, rei. O senhor está vendo aqui esse furacão?
Sim, está vendo essa tempestade? Está vendo aqui essa confusão? Está vendo esses tormentos todos aqui? Ele disse, estou vendo. Onde está a paz disso, meu irmão? E eu pedi para você construir um quadro que me trouxesse paz. Eu estou olhando, só tem problema, confusão, guerra. Ele disse, o senhor está vendo essa árvore aqui? Eu disse, estou. Olha o ninho nessa árvore. Ele disse, eu estou vendo o ninho. Ele disse, o senhor está vendo que dentro do ninho há uma mãe com seus pássaros? Ele disse, eu estou vendo. E o senhor está vendo o que ela está fazendo? Ele disse, eu estou vendo. Ela está assoviando, cantarolando. Ela está dizendo, o mundo ao meu redor, todo mundo pode estar em guerra, mas eu estou em paz. O rei olhou e disse, uau, nunca pensei assim. Ele disse, muito bem, meu rei, todas as vezes que o senhor contemplar esse quadro, o senhor vai ver que ao seu redor pode ter guerra, mas o Senhor pode decidir que dentro de você pode ter a paz que excede todo entendimento. Ele disse, é esse que eu quero. Porque a paz não é um estado geográfico, a paz é um estado de espírito, e ela já está dentro de você através do Espírito Santo. Só basta você ativar a paz aí dentro de você, no Espírito Santo, que quer transformar a sua vida. O mundo pode estar em guerra, mas você é levantado como um propagador da paz em Jesus.